É triste dizer, mas algumas pessoas irão para o inferno exatamente porque não são gratos. Enquanto nós falamos sobre gratidão nesses últimos dias e os benefícios atrelados à gratidão, existe também, pela própria palavra de Deus, alguns alertas para aqueles que mantêm o coração ingrato ou que não respondem apropriadamente aquilo que Deus tem feito. Romanos capítulo 1, por exemplo, a partir do versículo 18, vai dizer que a ira de Deus, ela se revela do céu, de onde Deus está sentado no seu trono, contra toda a impiedade, a perversão dos homens que suprimem ou trocam a verdade pela injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto, revelado, mostrado, porque o próprio Deus se manifestou, seus atributos, seu poder, sua sabedoria, invisíveis, mas que Deus resolve se revelar. Tais homens, ele diz, são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se tornaram nulos e fúteis em seus próprios raciocínios, e o seu coração, já obscurecido, se tornou ainda mais absorvido pelo pecado, completamente obscurecido. Tais homens, o texto diz, são por isso indesculpáveis. Seria um grande salto dizer que algumas pessoas, hoje, enquanto nós adoramos, perecem no inferno eternamente, porque não agradeceram a Deus. Mas o texto diz que Deus se ira contra essa indisposição dos seres humanos e não responderem adequadamente à revelação de si mesmo. Deus revela-se ao mundo por meio de sua palavra, por meio daquilo que criou, e a resposta adequada para esse Deus não é somente informar, ou reconhecer ou saber. A resposta adequada é glorificá-lo como Deus e render graças. Gratidão não é uma coisa que se pode parar de fazer, ou escolher não fazer sem colher dividendos malignos, alguns deles eternos. A falta de gratidão demonstra que o homem não reconhece a Deus como deveria ser. O texto diz que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Seus próprios raciocínios ou a sua maneira de pensar se tornou leviana, não reconhecendo a preciosidade da informação que estava lhe sendo dada. É como um homem que está ferido gravemente, e alguém lhe dá uma informação sobre como ele pode resolver o problema e preservar a vida. Um homem que foi acometido de uma calamidade, ali está diante dele alguém com uma informação que pode lhe preservar a vida, e ele se torna nulo em seu raciocínio. Isso é, trata essa preciosidade como algo leviano, algo sem interesse. Assim é o homem que rejeita e não responde adequadamente à autorrevelação de Deus. Se torna nulo em seu próprio raciocínio, se torna fútil em seu próprio raciocínio. O coração então é insensato, o coração insensível é obscurecido. Gratidão deveria funcionar como um antídoto contra a dureza do coração. Porque aqui ele está descrevendo os homens à parte de Cristo, vivendo completamente na ignorância. Não a ignorância em termos de conhecimento, porque o texto diz, tendo o conhecimento de Deus. O problema não foi a falta de informação, foi a indisposição de responder à informação dada pelo próprio Deus, como que levando na esportiva o fato de Deus se revelar como Deus e requerer dos homens aquilo que é dele por direito. O problema não foi a falta de informação, eles conheciam a Deus, e pelo fato de terem conhecido a Deus, eles são responsáveis por aquilo que receberam. Seu pensamento, no entanto, se tornou fútil, o coração se tornou obscurecido, e eles resolveram cair na idolatria. A ausência de gratidão não é visto por Deus como algo neutro, é distorção espiritual. Se a ingratidão para com Deus é a raiz, quais seriam os seus frutos?
Um coração endurecido, um coração insensível, um coração que não responde às informações que tem sobre Deus, isso é, não lhe glorifica, não lhe dá graças. Quais seriam os frutos disso naqueles que estão ao nosso redor? Nosso Senhor Jesus, em Mateus 22, vai fazer uma ligação entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento. O coração que está obscurecido, ou o coração endurecido a respeito de Deus, vai consequentemente demonstrar falta de graça e misericórdia para com os outros. A falta de gratidão para com Deus irá de alguma forma reverberar nos nossos relacionamentos com aqueles que estão ao nosso redor: marido, esposa, filhos, pais, patrões, empregados, irmãos, irmãs, pessoas que estão no trânsito. Assim como acontece com Deus, o nosso coração se torna obscurecido ao nosso redor, amargurado, duro, sem misericórdia. O Senhor colocou então na gratidão outra propriedade espiritual. Se Ele diz: entrem por suas portas com ações de graças, entrem nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças, bendigam o seu nome. Mas a gratidão, ela funciona também contra um antídoto, funciona como um antídoto contra esse endurecimento do coração, não somente contra Deus, mas também contra os outros. Poucos textos na Escritura revelam de maneira mais real e gráfica os efeitos de um coração ingrato, um coração endurecido no relacionamento com os outros, do que Mateus capítulo 18. É para lá que nós movemos nossa atenção nessa noite. Gratidão como antídoto contra a dureza do coração. Enquanto nós abrimos em Mateus capítulo 18, nós encontramos Jesus terminando uma parte do seu ministério e caminhando já para Jerusalém. Ele deve entrar em Jerusalém no capítulo 21, para aquela semana de Páscoa, de celebração, onde ele será oferecido como o Cordeiro Pascal. Enquanto eles estão caminhando, Jesus tem a oportunidade de ensinar pessoalmente aos seus discípulos. Está pouco tempo antes da sua paixão, e ele tem algumas coisas para ensinar de maneira específica aos seus discípulos. Ele fala sobre a ovelha perdida no capítulo 18, versículo 10 até o versículo 14, explicando do desejo de Deus, no verso 14, de que ninguém se perca, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. É nesse contexto de desejo de Deus de preservar os seus pequeninos, os seus discípulos, vivendo numa geração difícil, que Jesus conta que nada pode de fato atrapalhar. A gente tem que se esforçar de todo jeito para que ninguém se perca, nenhum dos pequeninos, por menores que sejam. Vamos lutar para preservar o próprio Deus, faz isso correndo atrás dele, e nós deveríamos fazer a mesma coisa. Então Jesus, ele propõe um processo administrativo em que, sabendo que nós somos pecadores, nós vamos pecar uns contra os outros, e à medida que nós pecamos uns contra os outros, não é o pecado que deve nos forçar a rejeitar as pessoas. O pecado, a ofensa, essas coisas não são justificativas para nós abandonarmos as pessoas enquanto elas querem ser restauradas. Do versículo 15 até o versículo 20, nada mais é do que Jesus dizendo: olha, eu ainda quero que essas pessoas sejam restauradas. Se alguém pecar contra você, vá atrás dela. E se não der certo, vá outra vez, traga mais pessoas, ajunte outras pessoas para servirem de testemunha, para encorajar, para confrontar, para lembrar do que é a verdade, para ensinar o que é a mentira, para que essa pessoa não se perca. Faça o que eu estou dizendo. Perdoe. Não é a gravidade do pecado, não é a frequência do pecado, não é a quantidade do pecado que vai fazer com que as pessoas se percam. Então, no versículo 21, Pedro, falando pelos outros, diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Quantas vezes? Até 7 vezes. Naquela época, 7 vezes era um número gigantesco. As pessoas diziam
que pelo menos 3 vezes deveria conceder perdão, principalmente aos pecados recorrentes, a mesma natureza do pecado, 3 mentiras, 3 adultérios, 3 alguma coisa assim, era o máximo, que Pedro então, querendo talvez ser bonzinho, ou dobrando, arredondando, diz, até 7 vezes meu irmão pecará contra mim, qual deve ser o limite do meu perdão? Jesus então responde, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, a enormidade da ofensa, a quantidade da ofensa, a frequência da ofensa não justifica nossa indisposição ao perdão. O que não perdoa se torna ofensor quando deixa de perdoar com base na ofensa recebida. E aí, para ilustrar esta verdade, o nosso mestre vai ensinar que o perdão não pode ser limitado pela frequência ou pela quantidade, pois todo discípulo de Jesus foi perdoado de uma maneira que jamais perdoará. Todo discípulo de Jesus foi perdoado muito mais do que jamais perdoarão. E aí, para ilustrar esta verdade, nosso Senhor conta esta parábola. E essa verdade simples, mas profunda, ela vem com contornos bem sérios, como se a eternidade dos homens dependessem de terem um coração perdoador. Versículo 23, diz assim a palavra do grande Deus: por isso o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Senhor, eu sei que é provável que alguns que estão aqui têm problemas de relacionamento, rixas em seus corações. E por causa da gravidade das ofensas que receberam, das injustiças, dos roubos, das injúrias, se justificam em não conceder perdão bíblico. Senhor, eu peço que nos ensine. Tua palavra está aberta diante de nós, que ela seja a regra. Eu peço a Ti, Espírito, meu Senhor, sejas o nosso professor, confronta-nos, consola-nos, corrige-nos, transforma-nos. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece, que tudo que for humano seja esquecido, como deve ser. Aquilo que vier na autoridade do Senhor, que ela seja o martelo que despedaça a penha. Em nome de Cristo. Amém.
Nosso texto começa com uma explicação. O versículo 23 diz: por isso. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não, Jesus diz, não 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Eu digo que não existe justificativa relacionada à intensidade do pecado, à natureza da ofensa, à frequência, à ocorrência, que justifique você não perdoar. É sempre correto diante de Deus perdoar. É sempre obrigatório diante de Deus conceder perdão. Para que fique claro, o mestre conta essa parábola e ele começa com um por isso. Deixa eu explicar por que eu estou dizendo essa assertiva. Deixa eu explicar por que tem que ser assim. Deixa eu explicar porque sempre isso é possível. E o texto começa de maneira simples com um rei. Esse rei resolve ajustar contas com os seus servos. No versículo 24 diz que ele começa a fazê-lo, em outras palavras, ele vai fazer com todos os seus servos. Não é um rei que está agindo com parcialidade, ele olha os seus servos e ele vai ajustar contas com todos eles, como se todos, de alguma forma, estivessem responsáveis por quitar as suas dívidas. Verso 24 diz que ele passa a fazê-lo e encontra alguém que lhe devia 10.000 talentos. Essa quantidade de talentos é exorbitante. O mestre colocou aqui com intencionalidade. Se vocês olharem os textos do Antigo Testamento, verão que um rei rico como Davi doou apenas 3.000 talentos de ouro e 5.000 talentos de prata para a construção do templo. Um talento era muito dinheiro, um denário, e o talento eram moedas da corrente. O denário um dia, um talento muitos dias. Pela correção, olhando hoje, alguns vão dizer que 10.000 talentos seria como se fossem 200 anos de trabalho, sem comer nem beber. O mestre quer dizer simplesmente que esta pessoa não somente devia muito, sendo muito ou pouco, ela devia algo que ela não poderia pagar. É o que o texto diz claramente no verso 25, sendo muito ou sendo pouco, não tendo ele, porém, com que pagar. Mas o texto também ressalta esse valor exorbitante em comparação com o outro, que ele sabe que diante do que ele devia ao rei, este conservo deve a ele uma quantia relativamente menor, uma quantia pagável, muito embora aquele que deve não tinha condições de pagar, era uma quantia risória, comparado ao que ele devia. Os dois, no entanto, não têm com o que pagar. E a história então abre como se fosse ali na corte do rei. O rei se apresenta, ele quer aquilo que é dele por direito, o homem deve aquilo que não pode pagar, e o homem faz aquilo que qualquer homem desesperado faria. Ora, o rei toma vantagem da legislação daquele período que ordenava que fosse vendido ele, a mulher, as crianças e tudo que tinha em saudasse a dívida. A questão é que essa dívida não poderia ser paga nem depois de 200 anos de trabalho. O homem ficaria lá até a morte. Não somente ele, mas a mulher e os filhos, isso era o correto, no sentido de que ele havia contraído essa dívida, era obrigação dele pagar, agora ele estava sendo correto na sua justiça, na aplicação da sua justiça. O homem, vendo-se diante dessa dificuldade, aposta na misericórdia, como que falando, sem saber muito o que está dizendo, ele diz: sê paciente comigo e eu te pagarei, espera que eu viva 200 anos e eu te pagarei. O homem está dizendo, sabendo de que não pode pagar, ele tem conhecimento do seu débito, ele aposta na sua misericórdia. O texto fala que ele implorava no versículo 26, o servo caindo aos pés dele, implorava. É como se ele batesse no peito. A demonstração clara é de um homem desesperado, clamando pela sua própria vida e pela vida dos seus, por certa liberdade, por certa graça, por um pouco de misericórdia, pelo menos demonstrada em paciência, um pouco de paciência. Espera aí, não faz isso agora não, eu quero pagar, eu reconheço a dívida, não há injustiça de tua parte, ser paciente. A reação do rei é clara. A palavra que foi descrita, que dívida,
Esta primeira palavra aqui é uma palavra que só acontece aqui no Novo Testamento. É a palavra que define às vezes empréstimo. É como se o rei cancelasse o empréstimo. É como se ele entendesse aquilo como um negócio que não deu certo e ele assume os riscos, assume o ônus, assume a dívida. É como se ele tirasse o camarada da história e dissesse: não, eu não vou cobrar mais o que deve, eu assumo a dívida. Você não tem com o que pagar? Eu não quero fazer uso da minha justiça? Eu vou tratar você com misericórdia. O contexto do versículo 27 demonstra que essa atitude é movida por compaixão. É um rei que vê a miséria do homem, que pede por misericórdia, que implora pela vida dos seus, implora pelo cancelamento da dívida. O homem movido, o rei movido por compaixão, admite, assume o ônus do prejuízo e deixa o camarada ir fora, deixa o camarada ir livre. Essa é uma parte fantástica de ler. As ideias que saltam aqui são simples, mas são bonitas. O rei representa o rei do reino, no reino dos céus. É o que ele está tentando ilustrar. A maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós vivemos, essa comunidade chamada dos súditos do reino dos céus, se portam de uma maneira diferente e começam com o próprio rei. O próprio rei, quando resolve ajustar contas, resolve não dar a que as pessoas precisam, ou que as pessoas merecem. Às vezes ele aposta na sua misericórdia, concedendo liberdade e perdão quando os homens reconhecem que não podem pagar e imploram por compaixão. Mas o texto muda drasticamente nos próximos versículos. E eu acredito, irmãos, que a nossa compreensão do perdão é provada exatamente aqui. A compreensão do perdão é provada não quando nós clamamos: Pai, e perdoa as nossas dívidas. Ela é provada quando nós dissemos: assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Por razões óbvias, o homem sabe implorar por misericórdia, mas não consegue, ou deseja, ou não sabe conceder misericórdia. Ele deseja o perdão, mas não concede perdão. Consegue ter a linguagem correta na boca, mas não reconhece a verdade quando isso vem da boca de outros aos seus ouvidos. A parábola mostra que quem não vive a gratidão pela graça recebida, inevitavelmente se torna duro com os outros. Na verdade, esse é o ponto dessa primeira parte. Onde a graça não é reconhecida, a misericórdia é bloqueada. Onde a graça não é recebida, ela é reconhecida como graça. Então a misericórdia, ela é bloqueada. Misericórdia não para com Deus, mas para com os outros. O movimento que Jesus coloca é o movimento de um homem que está disposto, fala as coisas certas, implora, o externo está pronto para implorar misericórdia. Mas o primeiro sinal, o texto é claro, saindo dali, é como se as cortes foram fechadas, o homem pula de alegria, minha dívida infinita, impagável, foi agora, por um clamor de misericórdia concedido. Minha família está protegida, eu sou um homem livre, sem débito nenhum. Ele não chega nem em casa, encontra um outro, seu conservo, não há hierarquia, não há barganha, não há subserviência, é um conservo. Alguém que deve ter experimentado as mesmas dificuldades desse outro. Assim como ele, é alguém que tinha passado por dívidas, tinha lutado na vida, tinha tido determinadas dificuldades de ter o que dever, mas não ter o que pagar. Era seu conservo, um seu igual, um seu com o mesmo problema. Mas o texto demonstra que esse homem,
Ele não consegue utilizar-se de misericórdia. Verso 28 diz: saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos. A ideia de encontrou um dos seus conservos não é que ele procurou por um, não. É que a providência colocou ele numa oportunidade. Mais ou menos quando nós estamos na sala do trono, fizemos algo errado e pedimos: Senhor, me perdoa. E saímos de lá, lembrando, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao sair do quarto, ao cessar o devocional, eu encontro a minha esposa na cozinha. E ali nós relembramos determinadas coisas e ofensas que foram traçadas. A providência traz uma oportunidade de eu tratar com misericórdia da mesma forma que eu havia recebido. Mas quando a graça não é reconhecida, a misericórdia de fato é bloqueada. Existe dureza relacional, um espírito crítico, uma falta de compaixão, exatamente as coisas que moveram o rei a conferir perdão. O servo reconhece a dívida e recebe o perdão, o primeiro, mas ele não internalizou a graça. Irmãos, aqui o final dessa história é que esse homem, que externamente demonstrava todos os sinais de haver recebido graça, demonstrar no final de que ele não havia sido de fato um cidadão do reino. E aqui nós já vemos os sinais. É um homem incapaz de usar de compaixão, é um homem incapaz de usar de misericórdia, é um homem incapaz de replicar a mesma atitude que o seu Senhor fez para com ele. É um homem incapaz de gratidão, é um homem que tem a si mesmo como referência e não ao que recebeu da parte de Deus. Na conversa que o rei terá com ele, vai demonstrar que havia uma certa obrigação incluída no perdão. Quer ver? Acompanhe, ele diz: agarrando, começou a sufocá-lo, no versículo 28, paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, repete a mesma coisa: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Não é que ele não pôde, não é que ele não conseguiu, não é que ele não quis. Perdão deve ser tido assim. Aquela incapacidade de perdoar é algo que não existe no vocabulário daqueles que foram salvos pela graça de Deus e perdoados completamente. O que existe é uma decisão de mudar as regras do jogo, ou os jogadores aqui da equação, e em vez de ter Deus me perdoando e a quantidade dos meus pecados, eu coloco eu perdoando alguém e o tamanho da ofensa que ele cometeu. O perdão correto, bíblico, começa com Deus. Dele recebemos o modelo, dele recebemos o padrão, dele recebemos a motivação, dele recebemos tudo o que precisamos. Sem isso, os referentes serão a justiça própria, a soberba, o orgulho, o coração ferido. E isso é uma decisão. Aconteceu aqui e ainda acontece hoje. Pelo contrário, ele foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Muito interessante aqui. Ele se lança na justiça, mas essa justiça não tem memória. E quando essa justiça realmente não tem memória, os homens se tornam orgulhosos. Eles bloqueiam a execução da misericórdia. É uma justiça, ele faz o que é apropriado numa situação como essa, mas é uma justiça à parte da memória. Vendo seu senhor, versículo 31, seus companheiros, se havia acontecido, ficaram muito tristes. A ideia é que eles ficaram conturbados, todo mundo entendeu, e foram relatar ao Senhor o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu servo, assim como também eu tive de você? Essa pergunta do versículo 33 é muito importante. A maneira como o rei confronta o homem é interessante. Eu lhe perdoei aquela dívida toda. E o rei lembra que você me devia 200 anos de trabalho.
Lembra que eu perdoei essa dívida porque você me implorou. Será que você não devia? Não é será que você não podia? Não é que você talvez não deveria? Não existe aqui, existe não uma oportunidade, existe uma obrigação. A pergunta, ela antecipa uma resposta. É claro que sim, é óbvio que sim. É como se o rei focasse na obrigação mais do que na necessidade. Não é a necessidade do camarada que lhe devia que fazia com que o seu perdão fosse a coisa certa a fazer. É a obrigação que foi atribuída a você no momento em que você recebeu o perdão. Não é a necessidade do outro que empurra você para perdoar, é a obrigação que você tem em ser perdoado, que força você a perdoar. Nós somos obrigados a perdoar os pecados dos outros. Eu não gosto disso, não tem problema, não receba perdão. Eu não gosto disso, se o senhor não sabe o que ele fez, eu sei o que eu fiz com Cristo. E se você não sabe o que você fez contra o seu Senhor, desde o momento em que você nasceu, concebido em pecado, e todas as pirraças, e os palavrões, e os desejos imorais, e toda a mentira, e toda a falsidade, e todos os subterfúgios, e a alienação, e toda a vida construída à parte de Deus, sendo controlada pelos seus próprios instintos, inflamado por esse mundo desgraçado, querendo construir o seu próprio reino, à parte do reino de Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sim, você era, por natureza, filho da ira. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, não inativos, mas ativos contra Deus, Ele nos encontrou com um punho cerrado, odiando a Ele de todo o coração, alma e entendimento. Foi assim que Ele nos viu. Éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os demais. Você acha que o perdão que você recebeu é menor do que qualquer perdão em qualquer tempo que você viver, do que a soma de todas as ofensas que os homens fizeram contra você? Os homens que são contados como ofensores pelo que fazem, dificilmente pelo que pensam, por como olham, pelas conversas internas do coração. Deus foi testemunha ocular de tudo isso. Deus amou o pecador. E o perdão que recebemos cria em nós uma obrigação. Às vezes nós achamos que é a necessidade. Não, a pessoa precisa do meu perdão, ela precisa do meu perdão. Pastor, ele fez isso comigo, ela precisa do meu... Não é. O argumento aqui do rei é na obrigação. Eu fiz isso com você, lembra? Isso gera não algo moral. Não. Isso gera um requerimento espiritual. Você não conseguia. Eu dei a você com o meu perdão poder e graça para que você perdoasse qualquer pessoa em qualquer pecado. Nós somos obrigados a perdoar os pecados dos outros. Mas o que acontece quando nós não perdoamos? O texto descreve no versículo 32, como é que ele chama o servo? Servo, não perdoar é maligno. Não perdoar é maligno. Servo malvado, servo displicente, servo perverso, servo terrível. Você devia fazer o mesmo, devia perdoar. Eu não tive compaixão de ti, não era o esperado, não era o mínimo, até a lógica, mesmo que não houvesse obrigação, não seria lógica você fazer.
Colossenses 3,16, perdoando uns aos outros, assim como também Deus em Cristo nos perdoou. Marcos 11, verso 25, vai dizer: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembras que teu irmão tem alguma coisa contra ti, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Efésios 4:2, suportando-vos uns aos outros em amor, perdoando uns aos outros. Pastor, mas isso é sobrenatural? É mesmo. Eu vi uma luta no meu coração enquanto Deus estava nos usando para plantar uma igreja aqui no Edson Queiroz. E aí um dia eu estava saindo para evangelizar, e aí fui acometido por uns ladrões. Eles roubaram minha aliança. Eu estava evangelizando na rua, pediram para eu virar, me deram um tiro, mas eu continuei o evangelismo, sem aliança. Fui evangelizar, depois voltei, graças a Deus o tiro não acertou, mas eu vi no meu coração crescer uma raiva. Os únicos salmos que eu poderia lembrar eram os salmos imprecatórios. Levanta-te, juiz, levanta-te, Senhor, e faz guerra. E eu lutei um tempo no meu coração para conceder perdão. Eu não sabia que enquanto eu lutava no meu coração, Deus trabalhava no coração desse rapaz. Um tempo depois, enquanto eu estava ensinando um texto, aquilo ali foi passando, o Senhor me deu graça de perdoar. E aquele homem bateu na minha casa. Que mora o pastor ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele. Ele disse: eu estou passando por uma necessidade, uma dificuldade, tudo, eu precisava muito de ajuda. Aí eu disse: você lembra que você me deu um tiro, levou minha aliança? Ah, era você. Acho que ele tinha dado tiro em outras pessoas, talvez. Aí eu me lembro que ele falou: então essa é a... pediu perdão, disse que o braço dele tinha ficado duro por um tempo, essa era a razão, e pediu comida, e eu lembrei do texto de Romanos. Ele comeu comigo alguns dias, depois de uma semana ele levou um tiro e foi assassinado, né? Eu conto essa história não para ter nenhum louro ou crédito, mas para dizer que perdão só é possível, de verdade, só é possível para aqueles que foram perdoados. Não estou dizendo para vocês uma coisa que não existe. Você pode perdoar mesmo quem tenta matar você. Se você foi alvo desse tipo de amor, é uma obrigação sua perdoar, mas junto com a obrigação nos veio poder para perdoar. Você pode perdoar pecados cometidos há muitos anos, você pode perdoar ofensas que foram guardadas debaixo do tapete por anos, você pode perdoar aqueles que fizeram contra você que nem sabem, mas aquilo está lá no seu coração. Você pode perdoar os débitos, ofensas, maldades, você consegue perdoar. Não é somente sua obrigação, mas é poder do alto que você perdoe. Não perdoar é maligno. Mas ele continua: não perdoar também demonstra ingratidão pelo perdão recebido. O rei, ele lembra: eu perdoei a você a dívida toda porque você me implorou. Eu fiz isso. Você não deveria ser grato, não deveria demonstrar a gratidão devida a isso, responder a isso de uma maneira grata. Não é à toa que Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6. Essa oração, irmãos: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, cancela as nossas dívidas, olha para aquilo que Cristo fez na cruz, e lembra que o Senhor aceitou o seu sacrifício, lembra que Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele é o meu mediador, Ele é o meu sumo sacerdote, Ele me representa. Lembra da sua vida perfeita, e por causa dEle, não imputa sobre mim a tua ira,
Lembra que toda a ira que deveria estar sobre mim pelos meus pecados, o Senhor já cobrou na vida do meu Salvador. O Senhor esmagou o teu próprio filho. Lembra disso. Agora me perdoa. Eu sei o que eu mereço de novo, mas lembra o que Ele fez mais uma vez, e com base nisso, me cobre, me perdoa. Eu me escondo atrás do seu sacrifício. Faz isso exatamente como eu tenho feito com a minha esposa, com meu filho, com meu colaborador, com a minha mãe, com meu pai, com meu pastor, com meu tio, meu primo, com aquele camarada do trânsito, meu vizinho, com o síndico, com o político, e por aí vai. Faz isso da mesma forma que eu tenho feito com eles. Jesus ligou, condicionando uma coisa com a outra. E aqueles que não fazem, se perdem ou perdem a capacidade de receber perdão. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará a vocês. Gratidão é a ponte entre a graça recebida e a misericórdia oferecida. A ausência de gratidão não é esquecer a graça. A ausência de gratidão não é esquecer do que aconteceu. É viver como se ela nunca tivesse acontecido. Não é esquecer que ela aconteceu, é viver como se ela de fato nunca tivesse acontecido. Então Jesus caminha para mostrar a consequência disso. Ingratidão levou à falta de misericórdia, e a falta de misericórdia leva ao juízo. Porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. No final das contas, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quais são os elementos da dureza do coração? Onde é que ele está lá? Quando ele aparece? Quando ignoramos que o que devemos é maior do que aquilo que nos devem. Quando esquecemos que o perdão recebido é maior do que o perdão concedido. Quando esquecemos que a dureza do coração é exatamente isso, um coração empedernido, um coração que não perdoa. Esse coração duro é exatamente o que lança os homens no inferno. É por isso que Jesus veio. Por isso que ele morreu na cruz. Gratidão bíblica é aquele reconhecimento contínuo da graça recebida que molda a nossa adoração a Deus e a nossa postura diante das pessoas. Qualquer coisa diferente disso é o coração endurecido e embrutecido, que não está sendo vencido. O final da parábola é triste. Não existe oportunidade para que o homem fale, ele não tem o que se defender. O negócio foi feito, todo mundo viu, foi público. Ele se achou no direito, lutou pela justiça, mas a ausência de memória graciosa, o movimento sem gratidão, que deveria ter gerado uma obrigação de perdoar ao outro, fez com que ele tratasse como se fosse uma opção. Você trata perdão como opção? Você acha que é direito seu segurar perdão? Isso é coisa de pessoas malignas. É como Jesus fala sobre essa pessoa. Nós devemos perdoar, irmãos. A razão final é porque Deus não pode considerar como seu alguém que não perdoa. O texto diz, indignando-se o Senhor. A ideia aqui é que ele foi tomado de ira justa. A pergunta retórica, você não deveria fazer isso, soa mais como uma declaração de julgamento, uma sentença feita. O rei não está inquirindo, perguntando, não está fazendo uma cariação para perguntar, foi isso mesmo que aconteceu? O rei viu.
E essa é uma coisa interessante, porque nós tolhemos, nós não perdoamos e achamos que no final vai dar tudo certo. Eu vou 3 cultos, 2 versículos, 3 dízimos, a versão evangélica da penitência, e vai dar tudo. Você precisa perdoar quem lhe ofendeu, não importa quem seja, não importa o que fez, você precisa perdoar. Indignando-se, ele entregou aquele servo aos carrascos, aos torturadores, aos verdugos, até que ele pagasse a dívida. Aqui tem um pouco de ironia. O homem devia quanto tempo de trabalho? 200. Ele devia muito tempo. E o texto diz: você será torturado até lá. Na cabeça da gente é difícil conciliar às vezes a justiça de Deus e os horrores do inferno com a sua misericórdia. Mas na cabeça do Senhor essas coisas não estão distantes. Na verdade, esse texto aqui, essa parte aqui é o ponto mais alto. Pessoas que não perdoam simplesmente revelam que não entendem nada sobre misericórdia, sobre graça, sobre bondade. Não existe nenhuma incongruência aqui nos atos do rei. Na verdade, é por ser um rei de tanta misericórdia e compaixão que ele não pode aceitar como seu alguém que não lida e escolhe não lidar da mesma maneira. É por ser o rei que é compassivo, justo e misericordioso que ele não pode aceitar como seu alguém que não tem compaixão e misericórdia. E o texto então diz: assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês. Jesus falando para Pedro e os outros, como um alerta, para que eles verificassem a vida. Se do íntimo não perdoarem cada um a quem? De novo ele está pensando no relacionamento dentro da comunidade. Dentro da comunidade ninguém se perde, a gente cuida uns dos outros. Dentro da comunidade formada por pecadores haverá pecado e haverá ofensa. Dentro dessa comunidade a gente lida com o pecado. Dentro dessa comunidade nós perdoamos uns aos outros. Dentro dessa comunidade só existem pessoas que foram perdoadas. Só existirão pessoas capazes de perdoar exatamente por isso, porque foram perdoadas. Será que você é um servo malvado? Será que Deus, Ele recebe ou conceitua você como alguém que lhe pertence? Onde a graça é reconhecida com gratidão, Deus é glorificado e o próximo tratado com misericórdia. Onde a graça é removida, a graça se torna apenas uma teoria, a fé vira apenas um costume e as relações se tornam duras. Tantas brigas que acontecem em igrejas, rachas, famílias que não falam com as outras, famílias que não lidam, porque um dia ele fez isso com a minha filha, porque aquele pastor fez isso com o meu sobrinho, porque aquele diácono não se deu bem com a minha esposa, porque o meu filho foi destratado pelo professor, porque o líder daquele ministério pecou contra mim, não me colocando junto com os outros, porque foi parcial. Nós não deveríamos ver o pecado das outras pessoas como fosse algo que não iria acontecer. Jesus já depõe a respeito da existência deles, estabelece uma maneira como nós iremos tratar, e a resposta sempre é por meio do reconhecimento, confronto, arrependimento e perdão. E é o perdão que autoriza essa reconciliação. O perdão é o grande antídoto do câncer do pecado. É o perdão que é o instrumento utilizado por Deus para anular a mazela do pecado. O perdão mantém a nossa perspectiva correta sobre nós mesmos. O perdão só é possível se houver gratidão. Eu reconheço, porque tudo começa aqui, eu reconheço a dívida que me foi perdoada.
E aí a compaixão que é recebida agora é transferida. E a graça que me foi concedida agora é transposta para outra pessoa. Era assim que nós deveríamos viver. A gratidão é o reconhecimento da graça recebida. E aqui, irmãos, eu acredito que essa é a marca indelével, imposta no coração dos homens pela graça de Cristo. É aqui que nós diferenciamos os amigos do Evangelho e os filhos de Deus. É aqui que nós vemos quem são os filhos de Belial e os filhos da luz. É aqui que nós podemos ver aqueles em quem se operou o milagre da ressurreição, experimentando o poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que demonstrou na cruz para os seus algozes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, que demonstra o mesmo espírito, o mesmo poder, quando as pessoas lhe ofendem. É diante da cruz que os homens derretem os seus corações, e é distante da cruz que o coração dos homens se torna duro e é endurecido. A cruz é o que desmancha o coração dos homens. Você faz concessão para perdoar os outros? No final da história, Jesus diz: é assim que a gente vive. Os cidadãos do reino fazem assim. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus aguarda o seu cumprimento pleno no futuro, nós aguardamos, mas a igreja é a manifestação presente do reino, ou seja, aqueles nos quais a autoridade de Jesus já está presente, que antecipam esse reino, experimentam os poderes do mundo vindouro. Jesus está dizendo: entre nós é assim, não é ausência de pecado, entre nós há perdão de verdade. E tudo começa com o reconhecimento da graça recebida. Gratidão é o antídoto contra o endurecimento do coração. É a gratidão que vai fazer isso. Parece que o perdão tem um caráter pontual e um caráter continuado. 70 vezes 7. Parece que você decide perdoar e aí precisa lembrar que aquilo dali foi perdoado. Gratidão faz isso. Gratidão, meus irmãos, é bom para tudo. Gratidão pela graça recebida é o grande motor que impulsiona tudo na vida, inclusive o perdão. Lembra do apóstolo Paulo? Eu queria terminar com isso. Lembra do apóstolo Paulo explicando aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando sobre a ressurreição. Antes de tudo, verso 3, entreguei ao Senhor o que também recebi. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio, morreu pelos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois ele apareceu a um bocado de gente, ele diz. 500 pessoas de uma só vez. Ressurreição é o grande gargalo das outras religiões e aquilo que torna o cristianismo não somente coerente internamente, mas válido permanentemente. Todos os grandes líderes morreram, seus túmulos são encontrados, se tornam lugares de veneração. O túmulo de Jesus está vazio, o mestre ressuscitou. Mas aí ele diz, vamos olhar lá. Depois de falar sobre 1 Coríntios capítulo 15, ele diz no verso 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, versículo 8 de 1 Coríntios 15, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu mesmo sou o menor de todos os apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso aqui é um reconhecimento, está vendo? Ele mas ele entende, ele é grato por isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Estou vendo o espírito de gratidão, a graça de Deus, a compreensão da graça de Deus. Você vai dizer, mas pastor, por que eu não sinto assim?
Por que eu não sinto assim? Eu vejo as pessoas inflamadas de amor por Deus, eu não sinto assim. Na verdade, pastor, se Deus conhece o meu coração, eu fujo do serviço aos outros. Eu tenho dificuldade de lidar com os pecados dos outros quando me ofendem, eu fico logo sentido. Quero rejeitar, não quero mais saber. Porque o meu desejo de servir aos outros é tão pequeno? Porque quando eu tenho tempo de folga, eu sempre penso em que eu posso fazer para mim, nunca para os outros. Porque as rendas extras são sempre para os meus sonhos e não para as necessidades dos outros. Por que a gente vive? Por que eu vivo nesse marasmo espiritual? Esse negócio que não vai para frente. A razão, você é orgulhoso. Não é alguém grato. Você acha que o Deus lá de cima lhe deu umas coisas, talvez foi sua por direito receber todas essas coisas, e não há de fato gratidão, senão pelas coisas que você recebe, as coisas que você tem, as coisas que você gosta. Não existe gratidão por de fato pelas coisas que são espirituais, aquelas que você não conseguiu conquistar, aquelas que você não correu atrás, aquelas que lhe foram dadas gratuitamente, independente dos seus méritos, aquelas que humilham você, aquelas que eram incapazes de serem adquiridas, compradas, essas aí. A má compreensão sobre a graça de Deus, é por isso que você anda nesse marasmo, vivendo para você, achando que é um cidadão do reino. Nossa definição de cidadão do reino, nós vivemos agora em função do rei. Eu não quero tornar religião isso, mas quero que você considere se você está indo para o céu mesmo. Porque se não tem nada dos outros, não tem aquela gratidão, não tem aquele amor por Cristo que me constrange, julgando que um morreu por todos, logo todos morreram. Não religião, não discurso de culpa, mas a cruz de Cristo me impulsionando para fazer aquilo que Ele deseja, vivendo para Ele. Se isso não me obriga a me mover, por que você acha que vai para o céu? Se as coisas de Deus são tão desfavoráveis para você, por que você gostaria de ir para o céu? Se as coisas do céu que podem ser experimentadas agora na terra, pelo poder de Cristo, você não corre atrás. Por que você gostaria de ir para o céu se ele parece tão trivial, simples, para não dizer pacato, sacal? O texto nos chama a atenção para pessoas que podem até assumir que receberam perdão, mas por causa da indisposição de reverberar este perdão, ou por terem um coração endurecido quanto aos outros, o Senhor não pode aceitar como seu. Ele não pode aceitar como seu alguém que não perdoa, cujo coração está endurecido. Vamos orar silenciosamente. E se você tem dúvidas sobre a sua salvação, venha falar comigo depois. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, não participe da ceia do Senhor. Não coma e beba indignação para si. Clame ao Senhor por misericórdia. Vá até a Ele, implorando que Ele lhe perdoe. Entenda as condições que Ele estabeleceu de receber perdão e doar o mesmo perdão. Não permita que o seu coração fique endurecido. Isso é sério, isso pode lhe custar a eternidade. A graça é a força mais poderosa da terra para os pecadores. Mas ela só demonstra o seu poder quando os homens reconhecem o seu demérito. Até lá ela será apenas uma palavra comum nas músicas que cantamos nas igrejas. Senhor, ajuda os meus irmãos. Eles estão orando agora.
Aplique em seus corações a tua palavra. O Senhor é o juiz dos segredos. Sabe o que devem. Eles são teus. Se eles não são, salva-os, Senhor. Explica para eles. Faz eles verem a cruz. Deus humilhando a todos nós, fazendo aquilo que era impossível para nós fazermos. Ajuda aqueles que entra ano, sai ano, eles parecem permanecer o mesmo. Ajuda o Senhor. Ajuda o Senhor, tem misericórdia deles. Não permite que eles larguem essa vida e vão para outra enganados, achando que vai dar tudo certo. Ajuda o Senhor, ajuda para que eles lembrem que o encontro com o Senhor, ele vai produzir mudanças, ele vai produzir consequências que os homens não podem forjar, que igreja nenhuma pode fazer, que a educação dos pais, da esposa, de pastor não pode fazer. Algo sobrenatural como perdão. Nos dá um coração grato a nós, seguidores do teu Filho. Possamos caminhar felizes, porque o nosso maior problema foi resolvido. Dá-nos gratidão, Senhor, pela graça recebida. Eu peço que ajude, para que nenhum de nós, achando-se achado, encontre-se perdido. Temos um coração indisposto a agradecer, te glorificar e te dar as graças devidas. Em nome de Cristo, amém.